Carla, por 19 anos como CLT. CLT é ali o típico brasileiro que leva marmita, que vai de trem, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, né? E desde muito cedo, uma característica que eu acho que é importante é que eu sempre fui uma pessoa que foi muito sonhadora. Eu nunca me adaptei à ideia de que eu sou pobre, nasci pobre, vou morrer pobre, é o que tem para hoje, é isso aí. Então, eu sempre tive sonhos do tipo, eu quero ter minha casa própria, eu quero ter coisas boas, eu quero ter um carro legal, eu quero ter instrumentos, que eu sou músico, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma pessoa que nunca gostou de depender de dinheiro dos outros para nada. E lá atrás, eu já comecei a trabalhar bastante. Desde os 9 anos eu trabalho, né? Vendendo geladinho, pipa, rabiola, o que pudesse me dar algum dinheiro, legalmente, né? Eu estava dentro. E eu aprendi que quanto mais rendas extras eu tivesse, mais dinheiro eu ia ganhar e melhor a qualidade de vida que eu teria. Então, como eu sempre trabalhei como CLT e tive um salário sempre bem baixo, né? Meu salário como CLT ali nunca pingou na minha conta mais que 3 mil por causa do meu salário, meu emprego. Só que eu comecei a diversificar. E é legal a gente falar, né? Se fala muito no mundo das finanças sobre diversificação de investimentos. Não coloque o seu dinheiro todo num investimento só no caixinha, na poupança, no CDB. Não, deixa um pouco em cada parte. É muito importante a diversificação de renda também. Eu não ter apenas uma fonte de renda, como no caso era o meu trabalho CLT, que era a minha principal. Só que ali eu ganhando 2.500, eu sabia que, não vai dar para ter aquela vida que eu gostaria com esse salário. Então, eu já comecei a pensar, primeiro, desde muito cedo, quanto mais habilidades eu tiver, menor a chance de eu passar fome um dia. Então eu aprendi música, eu aprendi a editar vídeo, eu aprendi a tocar instrumento. Além do meu trabalho como CLT, eu tinha outras 6 fontes de renda, né? Então, até surgir o meu canal, que foi em 2021, eu não era uma pessoa rica do tipo, nossa, caramba, top. Agora tá top. Só que eu também não era uma pessoa pobre lascada. Então eu tinha o meu trabalho, eu levava marmita, mas eu tinha fontes de renda, então eu não tinha dívida nenhuma, eu não tinha que parcelar nada. E você vê, eu era um assalariado que ganhava 2 mil e pouco. Só que as minhas fontes de renda a mais me permitiam ter essa vida de qualidade, né? Só que a educação financeira que eu tive e que não aprendi na escola, a gente pode voltar nesse ponto depois, me permitiu entender que gerar dinheiro com trabalho é sempre mais inteligente do que pedir empréstimo, seja empréstimo, cartão de crédito, limite, cheque especial, agiota, o que for. Então, como é que eu faço para ter uma vida melhor que a dos meus amigos, sendo que eles ganham muito mais do que eu? Eu comecei a pensar, primeiro, não ostento nada, e perdão da palavra, mas tô cagando para ostentação. Não me importo com o que vão pensar de mim, eu vivo a minha vida e o meu dinheiro é para ter qualidade de vida para mim e para minha família, né? Eu faço muita renda extra, eu tenho metas e sonhos, então eu comecei a pensar o que é que eu faço que me permite ter uma vida legal, mesmo sendo um assalariado, CLT. As pressões e expectativas da sociedade com relação à forma com que você tem que viver são verdadeiras inimigas da paz de espírito. Então, invertendo a frase, né? O maior inimigo da sua paz de espírito é você tentar viver de uma forma que as outras pessoas querem que você viva, sabe? E esse é o erro de muitas pessoas. Aqui no Brasil a gente tem a cultura da ostentação. Sim, a pessoa fica aprisionada. Sim, e perde a personalidade. Sim. Vocês viram, eu postei uma frase, né? Cara, a ostentação é uma coisa que é claramente falta de personalidade, porque você não sabe quem é, você não sabe o que é importante para você, você não sabe onde você quer chegar, e você vive para provar alguma coisa pro teu vizinho que não tá nem aí para você. Né? Então é o tipo de reflexão que eu faço no canal, porque tem muita gente que está na pobreza porque vive para os outros e não porque vive para ter a qualidade de vida que merece ter com a esposa, com o marido e com os filhos. Eu falo muito no canal que a riqueza ela tem 3 propósitos, na minha opinião. Primeiro, qualidade de vida para você e para tua família. Você merece. Você de casa merece, sabe por quê? Porque você trabalha que nem uma mula e chega no final do mês e você não tem condição de comer numa churrascaria. Isso não é justo. Então eu quero que as pessoas enriqueçam para ter a qualidade de vida que elas merecem ter,
Segundo ponto, independência financeira, não depender de dinheiro dos outros, não depender de bolsa, não depender de ajuda do banco, não depender de INSS lá na frente, né? Independência financeira. E o terceiro, que eu não vou colocar em ordem de qual que é mais bonito ou não, mas um dos que eu mais gosto é a generosidade. Quanto mais rico você for, mais gente você vai poder ajudar. E eu estava vendo que 60% das pessoas que se aposentam precisam e ainda dependem de outra fonte de renda, porque a aposentadoria que ela ganha não dá para nada. Exatamente. Né? Então, se você for pegar hoje, de cada 10 aposentados no Brasil, de cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham um salário mínimo de aposentadoria. E aí você pensa, o que é R$ 1.500 para um idoso? Né? Só o remédio é isso. O plano de saúde você não acha praticamente por isso, né? Por esse valor. E tem vários pontos também, né, Carlos? Por exemplo, esses dias, o presidente do TCU, ele saiu uma reportagem dele na Veja, né? Ele é o presidente do Tribunal de Contas da União. E ele falou assim, se nada for feito, daqui a 5 anos a gente não vai ter mais como pagar as aposentadorias do brasileiro. É verdade. Né? E assim, isso aqui não é discurso de esquerda ou de direita, é o presidente atual do Tribunal de Contas da União. Isso é uma realidade. E lembra que eu falei? Riqueza, qualidade de vida, generosidade e independência financeira. Se você acha que lá na frente você vai se aposentar com uma baita aposentadoria para curtir a vida, senta e chora, filho, porque hoje, né, os que conseguiram se aposentar estão ganhando um valor que não paga nem o plano de saúde, né? E aí eu acho legal a gente trazer essa responsabilidade da educação financeira para as pessoas, uma vez que a escola não nos ensina, porque tanto para um idoso quanto para uma esposa, por exemplo, uma mulher que não trabalha e que não tem uma independência financeira, isso tende a gerar uma sensação de dependência, uma sensação de desvalorização, sabe? Lembra do tripézinho lá? Qualidade de vida, independência financeira e generosidade. Estude sobre educação financeira. Estude sobre fontes de renda. Hoje em dia tem muitas fontes de renda que você pode fazer de casa. Caso você, por exemplo, tem filho e não pode ir trabalhar presencialmente, sei lá. Então, estudar mais, outra coisa, né? A gente está numa fase da humanidade, né? Que tipo assim, cara, sei lá, desde de Noé até 1900, mulher não trabalhava. Aí de 1900 e pouco para frente começou a haver essa mudança, porque agora, principalmente com a tecnologia, antigamente os trabalhos eram muito braçais. Vou trabalhar na estação de trem, na ferroviária, vou ser pedreiro. Hoje em dia tem muitos trabalhos que não dependem mais de força bruta, então isso tem aberto muitas possibilidades para mulheres. E de umas décadas para cá, tem mudado esse padrão que antigamente nossos avós tinham, né? A mulher cuida da casa e dos filhos e o cara vai trabalhar e volta depois com um javali nas costas para fazer na janta, né? Então, hoje tem muitas fontes de renda para tudo quanto é gente, de tudo quanto é idade, para quem tem mais, para quem tem menos disponibilidade, para quem quer trabalhar de casa ou na rua, para quem quer trabalhar de sábado, para quem quer trabalhar só à noite. Então, comece a gerar uma fonte de renda. Tudo começa com o estudo, sabe? Esse é o tipo de coisa que eu odiava ouvir antes de ter meu canal, mas hoje, depois que você lê tanto... É o estudo, a educação. Então, qual que eu diria que é o primeiro passo para essa pessoa, né? Primeiro perceber, né? Não é fácil. E ficar de saco cheio. Eu falo, né, que um dos primeiros passos para você mudar de vida é ficar de saco cheio, porque a gente se acostuma, se acomoda, se anestesia. Tem medo. Né? Tem medo, Então, tem que ter um incômodo, né? Aí, estudar sobre educação financeira. Primeiro ponto, como educação financeira não é uma matéria na escola, a gente acha que educação financeira não é algo a ser estudado porque se aprende com a vida. E não é algo para mim, às vezes. Sim. E finanças é aquilo, né? Cara, tem muita coisa na escola que a gente não vai usar nunca. Dinheiro a gente vai usar sempre. Qual que é o teu argumento para falar que não tem tempo para estudar sobre educação financeira, entende? Por exemplo, vou dar o meu exemplo, Carla. Até hoje, toda vez que eu vou lavar louça, eu boto algum vídeo de educação financeira para eu ir aprendendo enquanto eu tô lavando louça. Maravilhoso. Cara, é otimização de tempo. Você sabe que tem uma frase do Napoleão Hill que ele fala, né? A pessoa que para de estudar simplesmente porque já se formou na escola, está fadada a uma vida medíocre. Sim. Né?
E ainda mais nos nossos dias, ele escreveu isso, acho que em 1920, sei lá. Ainda mais hoje nos nossos dias que a tecnologia está mudando o mundo tão rápido. Só que quando a gente traz a educação financeira para a nossa vida, por meio de livro, de artigo, de podcast, de conversa, do que quer que seja, a nossa cabeça começa a mudar de forma que a gente começa a identificar erros que a gente nunca viu como um erro. E tem um pouco a ver com aquilo que a gente estava falando antes de começar a gravação, que é, quanto a gente ganha é muito importante, mas dentro do meu canal, dentro das pessoas que me seguem, que eu acompanho, a maioria está falando, Duda, minha vida está mudando porque eu estou gastando diferente, não porque eu estou ganhando mais. E isso é um ponto.